dar um presente, um novo portal Panorama 360, tá? Vou dar um presente, a camiseta pra você, tá bom? Fico muito feliz, tá? Muito obrigado. E eu queria que você assinasse o livro. É Murray. Vou falar com sua mãe direto, a Jovita. Ela tá bem? Valeu, galera. Obrigado, hein? Muito obrigado, irmão. Parabéns. Torço pra você pra caramba. Organizado. Quem é o grande apoiador da torcida organizada? Tem alguém que banca esses caras. Então a gente tem que cobrar e ensinar aos nossos filhos o que é o esporte. Lembrando essa questão da rivalidade, até porque tem muita gente chegando no esporte, então eu queria que você explicasse um pouco até onde vai a provocação, o trash talk e essa questão do companheirismo de estar ali. Que, por exemplo, você e o Vanderlei tiveram seus problemas na casa, vocês se enfrentariam com sua lesão e a torcida seria dividida. Até onde vai ali a provocação, que muita gente viu o Gilson fazendo com o Anderson e depois o Anderson foi lá e... A minha pergunta é, já que você vai bancar o vilão, seja vilão, pô. Ali não tem atitude, ali não é WWE não, meu irmão. Ali você está influenciando, muitas crianças aqui são influenciadas pelo que eu faço. Vai ser vilão? Banca de vilão. Não banca que você é vilão e depois você vira mocinho. Aí isso é falso. Agora, tem a consequência. Qual tem a consequência? Se eu trouxesse o Tchau Sony e botasse aqui no meio aqui agora, o que vocês iam fazer com ele? Mas agora ele está virando santinho. Tem gente que, como ele é bonitinho, como ele é legal. Então é o seguinte, tudo tem sua consequência. O que você faz para sua esposa vai ter consequência. O que você educa o seu filho hoje, o que você bota o seu filho para ficar vendo na televisão, vai ter consequência. Não fica achando que não vai ter consequência. Eu e minha esposa vendo um filme, e o linguajar do filme era tão horrível, que eu falei, pode tirar esse filme, tiramos esse filme. A minha filhinha de 4 anos de idade, eu concordo, não gosto, não quero. Agora, depois o pai fala pro filho não falar palavrão, mas ele tá no ginásio lá no Maracanã, gritando, xingando a mãe do juiz, que não tem nada a ver com ela. Mas ele chega em casa, não fala assim com a sua mãe. Não tem coerência, meu irmão. Ou você tem a coerência do que você faz ou não tem. Ou você é homem para sustentar o que você fala, ou você não é. Não, eu fiz isso para vender ingresso, eu fiz isso para excitar o público. Não, você fez isso, o garoto não está fazendo lá na escola, a mesma coisa que o seu filho está fazendo, que eu estou fazendo, o seu filho está fazendo. O que você leva 10 anos para educar o seu filho, uma palavra que eu falo, de uma palavrão feia que eu falo, eu vou influenciar o seu filho em 1 minuto. Então, o atleta, a pessoa pública, ela tem uma responsabilidade em dobro do que uma pessoa normal. Então, eu acho o seguinte, eu não tenho problema com ninguém. Quem tem problema comigo é problema dele. Então, eu acho que esse é o grande lema do esporte hoje, que eu vejo, a falta de coerência, não só no esporte, mas na política, na família. O cara chega pro cara, não fala com a minha mulher assim não, mas ele fala com a mulher dele assim. O filho vê o pai falando com a mulher e fala com a mãe igual. Então o grande problema hoje do trash talk, do bullying, seja lá o que for, ele está em todas as áreas, gente. É no trabalho. A mulher que traz um cafezinho, o cafezinho não está muito bom, o cara fala com a mulher daquele jeito, que só que ela está servindo um cafezinho, ela tem a mesma honra que o cara tem, o presidente tem. Então eu costumo dizer, a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Porque depois que você perde, ou depois que você ganha, é fácil ser humilde, bancar de humilde. Tem que ser humildes antes. Agora, se é um filme, é Hollywood, né? Tem censura, esse filme é de 12 anos, mas o UFC é difícil você censurar uma coisa que está na TV aberta, uma coisa que a criança ama. A criança tem paixão. Então, a responsabilidade do atleta, ele tem que entender que não só na vida pública, mas na vida privada. Eu costumo falar para quer me conhecer, pergunta para minha mulher e para meus filhos quem sou eu. Porque às vezes eu vou errar, mas eles sabem quem sou eu de verdade. Então, eu sou essa mesma pessoa no público. Agora, tem gente que eu agrado, tem gente que eu não agrado. Agora, o problema seu comigo é problema seu, não é meu. Porque eu não tenho problema com você. Então, se você tem um problema comigo, ele passa a ser seu. Entendeu? Fácil. Vitor, vocês se enfrentariam na grande final
você lesionou sua mão e eu não pude deixar de reparar que você está com uma bolinha aí, já deve ser parte da sua fisioterapia. Eu acredito que todo mundo aqui quer saber quando você vai lutar de novo, parece que vai ser Rio, quem seria, né? Eu estava falando aqui com o nosso repórter. Ele tem mais informação do que eu, ele acabou de me dar uma informação privilegiada. Então, assim, eu fiquei muito triste, fiquei. Mas uma coisa que eu vou ensinar para vocês, que eu aprendi na minha vida, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, vocês me respondem. A gente tem como controlar o tempo lá fora hoje? Não, né? Quem não está de casaco aqui está passando frio, não tá? Ou não, às vezes não. Eu fui na Sibéria. Tem cara que fala, pô, tô morrendo de frio, lá em Las Vegas, um frio, o cara vê um russo, fala, você tá com frio, parece mulher. Eu falo, vai pro Brasil para ver se não vai suar igual um porco. Então, na realidade, não tem como controlar o tempo lá fora. Tem como controlar, às vezes, as emoções do nosso cônjuge, tem como controlar às vezes? Quando ela está de TPM, não tem como controlar, tem? Não. Mas tem como você controlar a sua emoção, não tem? Como é que você vai se direcionar à sua esposa? Como é que você vai se vestir lá fora? Se você sair de biquíni aqui, todo mundo vai olhar, pô, esse cara é maluco. Mas se você chegar de terno na praia, vão te chamar de maluco também. Então, na realidade, eu não tenho como controlar as emoções, as vontades dos outros, mas eu tenho como me controlar, né? Então, tipo assim, é uma frustração muito grande de você ter uma lesão, as pessoas falarem de você, desdenharem de você, ou você passar por uma dificuldade, né? Passar por um problema de saúde, onde você está ali recuperando. Mas às vezes dá um treinamento também, que eu faço todo dia. Eu estou aqui com a bolinha. Então essa mão aqui vai ficar mais forte do que era antes. A produção está avisando que faltam 10 minutinhos e a gente prometeu abrir o microfone para o público. Quem quer fazer uma pergunta, ele levantou primeiro, tá? Vou bater aqui, ó. Boa tarde, eu sou Alexandre, eu sou do Espírito Santo, um grande fã do seu trabalho, na verdade. A gente ficou muito triste pelo Duf você não ter lutado. A primeira pergunta é o seguinte: como é que fica a cabeça do atleta? Trabalha, se prepara, de repente não pode. Como é que você trabalha com isso aí? Bom, no meu livro aqui, as pessoas estão assim, eu te falo mais ou menos a história do livro, eu vou responder, mas só te contar a história do livro. A gente fez esse livro em tempo recorde. Eu, a minha esposa Joana, que foi a grande responsável por isso, junto com a Thomas Nelson. E a gente veio com esse papo de biografia, eu falei, não quero fazer biografia, eu quero fazer um livro. Eu sei que é um livro de gente. É livro de gente. Se tivesse esse drama, aventura, gente, livro de gente. Esse é o título que eu daria, livro de gente, de vida. A maior luta do ser humano é justamente para ser fecundado você. Foram vários espermatozoides lutando ali para entrar naquele óvulo e tudo mais. A primeira coisa que você perde é o aconchego da mamãe, a barriga. E dali você vai perdendo o seio da mãe, vai perdendo a inocência. O primeiro palavrão que o meu filho falou, eu tomei um susto, eu e minha esposa. Eu falei, você sabe o que isso significa? Não. Naquele dia eu tive que explicar o que significa. Né? Um dia minha esposa falou assim, explica para ele o que isso significa. Eu falei, como é que eu vou explicar para meu filho o que significa? Não, eu falei, você tem idade, mas a sua irmã não. A minha filhinha, papai, eu quero saber também. Não lembro nem o que era, mas era uma coisa muito estranha de eu comentar com a minha filha aquele assunto. Então, tudo tem seu tempo. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Mas o grande problema é como é que você encara as suas batalhas. Você vai ser um homem digno, um homem honesto. Você vai usar de todas as artimanhas para vencer, você vai vencer com dignidade. Existem duas diferenças aí. Então eu costumo falar que eu levo isso na minha vida, no meu dia a dia. Então não foi diferente, foi difícil, mas eu encontrei todas as saídas. Não foi a primeira vez que aconteceu e muitas coisas boas aconteceram. Então no livro a gente fala muito sobre isso. Eu comprei o livro agora, já li quase metade dele, na verdade, justamente por isso que eu perguntei. Toda a sua base familiar, tudo que aconteceu aqui, eu estava lendo aqui. Vou sintetizar, tinha mais perguntas, tinha quase um livro de perguntas aqui, mas a sua opinião em relação ao MMA, quanto esse crescimento agora, esse boom no Brasil, que agora a maioria dos estados tem academia, tem
professores voltados para isso. E o que você fala para o responsável? Eu sou pai, sou pai agora, então o que você falaria para o pai que quer colocar seu filho, o filho está louco para começar a fazer MMA, o que você daria de conselho para o pai? Boa pergunta. Esses dias me perguntaram, vou botar o seu filho, você recomenda? Quando você fala assim, o que você recomenda? Eu falo assim, eu recomendo o que eu poderia, que eu tipo daquilo que eu recomendo, que eu tenho autoridade e tenho responsabilidade. No Japão, ninguém recomenda ninguém. Quem não conhece a cultura japonesa, no Japão ninguém recomenda ninguém, porque quando se recomenda alguém, você passa a ser fiador daquela pessoa, você é responsável. Então se você fala, vai naquele médico, você é o responsável na cultura japonesa. Então eu só posso recomendar aquilo que eu tenho responsabilidade. Então eu falo para todo pai, você é o responsável do seu filho, não queira dar para o professor, para a escola, para o pastor, ou para o mestre, aquilo que é sua responsabilidade de educador. Então você como educador, você vai gastar o seu tempo, vai largar o seu trabalho e vai procurar saber quem é o professor que está dando aula para o seu filho. Não só na arte marcial, como também saber quem na escola, quem é o amiguinho dele, quem é o pai que você deixa para ir na casa. Eu acho que é o mesmo princípio que eu adapto no esporte, eu adapto na vida. A minha técnica de vida é a mesma que eu adapto no esporte. Então fica fácil. Eu não tenho que ficar vestindo máscara. Hoje eu vou ser esse personagem, amanhã eu vou ser outro. Eu sou o mesmo cara. Agora, é óbvio que tem gente que discorda. Eu respeito. Agora, o respeito tem que ser mútuo. Tem que ser tanto de quem concorda de quem discorda. Eu respeito todas as escolhas. Mas eu acho que não é todo o caminho que leva a Deus. Somente um caminho. Porque se foram vários caminhos, é desigual. Então, para ser campeão, só tem um caminho. Chama-se sacrifício. Se não sacrificar, não vai ser campeão de nada. Então, herança já é diferente. Você herda. Agora, ter certeza que você vai ter a mesma herança depois que você ficar mais velho é mentira. Aí tem responsabilidade. Aí aquele ditado, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, isso? Certo? Eu acho que é isso. Na vida é assim. A gente tem que ter responsabilidade de saber quem está ensinando o nosso filho. Oi, meu nome é Linda, eu sou da Igreja Bola de Neve. Eu fico honrada por você ser cristão. O que você vê lá dentro? Porque assim, no lado da fama que o pessoal aqui não conhece, tem muitas pessoas que fazem coisa errada. Você como cristão, como você vê falar de você como luta que você luta? Então a gente vê como agressão. Até na minha igreja a gente tem jiu-jitsu, até a pessoa fala, você está lutando aqui, mas é lutar para você preservar a sua boa forma, não por formas de agressão. Bom, eu vim conversando aqui agora, a Estrada e a Joana, a gente estava conversando, e existe uma diferença entre violência, um esporte que estimula a violência, e um esporte violento. Né? O que é o esporte violento? Violento é o futebol, futebol americano, beisebol é violento. Você não sabe que todo ano morre alguém com uma bolada de beisebol na plateia? Você não sabe, mas é o maior esporte dos Estados Unidos. Então, ser violento, eu falo que é ser agressivo. É ser um esporte agressivo, onde o lutador tem que buscar um nocaute, tem que buscar a finalização, mas ele não necessita de ter raiva, de ter ira, de ter assim, vou me vingar. Aí a diferença é porque a violência é necessário que haja isso tudo: ira, vingança, eu vou fazer do jeito que eu quero, porque ele tem que pisar, eu tenho que pisar mais forte. Na luta, não. A maioria dos adversários que estimulam-se pela raiva, pela ira, primeiro, tem contratos firmados com empresas, perdem seus contratos, né? Nem todas as empresas têm os mesmos valores, mas as grandes empresas hoje, elas buscam valores, porque o consumidor, exemplo, se você perguntar se eu vou consumir, não vou falar nomes, mas o cara que está com o fio queimado, se ele faz uma propaganda da bebida tal, eu não bebo aquela bebida. Eu sou assim. Eu acho que todos nós deveríamos ser assim, porque assim é o jeito de controlar aquilo que é merecedor. Às vezes um político está roubando muito, nós temos um poder, né? O povo tem poder de criar, naquela época dos caras pintados, não foi assim? Todo mundo sai na rua indignado. Então a gente tem que saber ter o poder de poder escolher, saber o que é bom e o que é ruim. O joio nasce junto com o trigo. Se a gente cortasse os dois juntos, não ia ter o trigo. Então a gente tem que separar.
nem todo político é ladrão, como nem todo policial é corrupto, nem todo advogado é picareta, nem toda mãe, nem todo pai é péssimo educador. Mas em todas as áreas existe o que é bom e o que é ruim, a gente tem que separar. Graças a Deus eu consigo fazer a minha parte, né? Eu posso fazer. Bom, o pessoal da produção está me dizendo que a gente vai ter que encerrar. A esposa do Vitor, a Joana, gentilmente também disse que vai disponibilizar agora 2 livros para sortear na plateia, então eu sugiro que a gente consiga decidir para quem realmente é fã do Vitor. Eu faço uma pergunta, o Jorge faz outra. Quem sabe dizer com quantos anos o Vitor foi campeão do UFC pela primeira vez? Eu vou ver o seguinte, como o livro é meu, seria injusto eu escolher. Temos 2 pessoas aqui, são 2 livros. O primeiro disse 18, se está certo ele leva. O segundo campeão falou 19, Campeão do GP de do pesado. UFC. Primeira vez que você ganhou 19, então foi o rapaz ali. O Vitor vai estar lá autografando o livro, não é isso, Vitor? Com certeza. Queria agradecer, não sei se todos vão poder ficar. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Os nossos integrantes ficarem aqui na frente para a gente fazer a foto oficial. A foto aí, Vitor Belfort.